Primeiro, fazer um panorama geral aqui do aparelho. Nós temos aqui então a tela de toque, onde a gente consegue escolher os transdutores e os presets dentro dessas abas aqui, né? Que eu tenho utilizado mais para obstetrícia, esse detalhe OB e obstétrico, que são os que eu acho que estão mais adequados. Bom, aqui na mesa, setinha, que ela só serve para direcionar mesmo e selecionar alguma outra opção. O clear, para ir apagando as mensagens que tem medidas. Um toque, ele vai geralmente apagar a última medida ou texto feito. E segurando a tela, vai apagar todas as informações da tela, todas as medidas e textos. Esse ABC, ele chama os textos prontos. E tem a opção também daí de chamar o teclado digital, aqui para sair. E esse teclado digital também pode ser chamado por essa teclinha aqui. Aqui na tecla de medidas, se observar, ao redor do trackball a gente tem esses botões aqui. Aqui na tela, nesse cantinho, ele tem esse desenho que mostra o que cada botão tem de função nesse determinado momento, nesse determinado perfil. Esses botões aí eles são dinâmicos, então para determinado preset ele vai ter uma função diferente. Então quando a gente chama aqui a medida, ela vai direto para uma medida de linear, né, um caliper. Para fazer uma medida específica, por exemplo aqui na obstetrícia, precisamos selecionar aqui o DBP, circunferência craniana. Aqui ele está configurado automático, tá? Quando tiver um DBP e clicar no DBP, ele vai procurar fazer a medida automática disso ali. E funciona muito bem na grande maioria das vezes. Às vezes pode ser que precise fazer um ajuste ou outro do caliper. Para selecionar e dar o OK, como tem ali de novo naquele desenho dos calipers, tem o aplicar. Aí seguindo aqui, nós temos os botões de lateralidade, esquerdo e direito, para deixar ali na tela dupla, né? Então fica alternando entre uma tela e outra. E com esses mesmos botões a gente consegue fazer a tela dividida em 4, segurando, por exemplo, o left. E para alternar entre essas telas, da esquerda e da direita, aperta o mesmo botão. Aí para sair aqui, aperta o modo B novamente. Dos outros botões, modo M, pulsátil, color e modo B. Aqui no Continuous Wave, isso é para cardiologia. Aqui o Power Doppler e o B-Flow. B-Flow é um modo de imagem que é específico da GE, depois acho bem interessante, posso mostrar. Nesses aqui a gente tem os ajustes automáticos. Então, esse aqui ele faz ajuste automático tanto da imagem, e aí ele vai fazendo ajustes de contraste. Então, tem umas opções de contraste e de amplitude, e ambos. Isso aqui com o passar do tempo que for habituando com o uso do equipamento, a gente começa a utilizar isso aqui com mais frequência. E aí para desligar o modo automático. O P1 é para fazer a salvar a imagem quando está com o freeze, né? Quando ele está com a imagem congelada, ele vai fazer só o salvamento da imagem. Se estiver com o vídeo rolando em modo B e fizer o P1, ele vai guardar os últimos 3 segundos de clipe. Nessas teclinhas aqui, Logic Apps, se tiver interesse, a gente consegue depois mostrar como controlar o equipamento por celular e fazer fotos e encaminhar foto de fotografia mesmo, de câmera. O teclado, né, como mostrei ali. O Logic View, que é a imagem estendida, aquela que faz uma panorâmica. Aí nós temos o MVI. O MVI está disponível em alguns transdutores, que é aquele microvascular, né? Imagem microvascular. E o GAP, que seria para fazer medida de gordura hepática, então só em alguns presets, naturalmente. Elastografia, essa aqui ela vai alternar nas elastografias tanto de cisalhamento quanto a de tensão.
Então, tanto a shear wave quanto a strain. 3D e 4D, que pode ser utilizado para modo mão livre e também nos transdutores volumétricos. E esse aqui é o report, que é onde a gente vai achar as medidas todas. Aí aqui nós temos os botões também que eles vão variando conforme o preset, né? Todos esses botões eles têm funções para cima, para baixo, girar e apertar. Então sempre vai ter também a função aqui, qual que seria a habilitada. Aqui, por exemplo, que a gente vê, tem como otimizar, ele selecionar o modo de otimização e selecionar e sair. O ganho, então a gente tem como fazer o ganho digital, né? Fazer os presets, e aí tem como fazer o ganhozinho aqui distal e o proximal, selecionando para cima. Ó, seleciona para baixo, para cima. Bom, em relação a medidas obstétricas, depois de feitas as medidas, na tela do paciente aqui é que a gente consegue colocar a data do parto, né, data do DPP, ou a idade gestacional, ou a DUMA. A partir daqui ele vai fazer o cálculo dos percentis se tiver essa medida. E aí, após as medidas todas feitas, a gente chama o relatório e aqui é que ele vai fazer, então, nossa tabela de comparação. Em relação ao Doppler, medida do Doppler, depois de ter um cálculo aqui, deixa eu simular aqui. Ó, isso aqui está pronto para fazer cálculo automático. Aí ele faz esse cálculo automático porque a gente faz a previsão de fazer a medida das uterinas e tudo mais. Eu já deixei assim porque é o mais prático. Ele tem uma boa sensibilidade para fazer essa medida das uterinas e das ondas. Mas, nesse caso aqui, fosse fazer uma frequência, a gente desliga o cálculo automático aqui, ó. Tem um botãozinho ali que mostra que ele é de apertar. Então, cálculo automático. Se fosse fazer a uterina, aí a gente faz o alto e chama a medida. Por exemplo, assim. Então, ele já vem na tela as medidas de índice de pulsatilidade. Se for utilizar índice de resistência, a gente consegue também configurar para colocar, mas ele já está configurado para não utilizar mais índice de resistência. Se porventura acontecer de precisar fazer um traçado manual, aí a gente cancela o traçado automático, vai na medida e aí vai puxar o que quiser fazer. Ele tem algumas formas também para facilitar. Nesse caso aqui, ele está ligado o traço alto, que seria a gente seleciona um pedaço dessa onda e ele faria um traçado automático. Ou, no caso, se a gente for fazer novamente um PI totalmente manual, aí aqui ele está assim, ó, ligado. Eu preciso girar para desligar e aí sim eu vou fazer do traçado manual. Muito bem. Agora, em relação à dúvida lá que tinha da medida de traço, aqui a gente vai simular então um nervo mediano. Depois da imagem frisada e chamar a medida, aí ficar observando que ele tem aqui, novamente, quais são as funções de medida. Ele fica no caliper linear, mas se a gente selecionar aqui, ó, essa teclinha, que é essa equivalente aqui, ele vai mudar para traçado. E aí, de novo, eu consigo fazer o traçado manual. Fechando ali a área. Beleza. Aí, assim, a gente vai fazer salvou foto, salvou foto. Na hora de finalizar esse exame, a gente vem para finalizar o exame. E essas fotos que vão aparecer nessa tela toda,
elas irão para a impressão. Se tiver alguma imagem que não quiser que faça impressão, aí seleciona essa imagem e apagar. Tanto apagar nessa tela aqui também, quanto nesse tecladinho aqui, ó, apagar a imagem selecionada. Porque depois daqui que a gente vai fazer o fim do paciente atual, ele vai enviar todas essas imagens aí para o DICOM, e aí elas irão ficar disponíveis digitais e em impressão também.